Há uma dura verdade que você quase nunca ouvirá dita diretamente a você. O passado de uma mulher é muito mais do que apenas uma coleção de histórias. É uma série de marcas psicológicas, como o próprio Carl Jung identificou. E essas marcas moldam ativamente a realidade presente dela e o potencial futuro de vocês juntos. Nos acostumamos a ignorar os sinais de alerta, descartando-os como meros detalhes de personalidade complexa ou valores modernos. Mas considere o seguinte: e se esses sinais não forem aleatórios? E se forem, na verdade, marcadores claros que apontam diretamente para padrões de comportamento profundamente arraigados, para a própria sombra que ela esconde até de si mesma? Hoje, vamos analisar 7 sinais ocultos de uma mulher cuja história íntima é simplesmente extensa demais para construir algo real. E você precisa ficar de olho até o final, porque o sétimo sinal não é apenas mais um sinal de alerta. É uma prova prática que você pode verificar por si mesmo e tem o poder de lhe poupar anos de vida. Vivemos em um mundo onde virou moda falar de liberdade e de não julgar. Mas a psicologia é uma ciência precisa e confirma que toda experiência significativa, particularmente em relacionamentos íntimos, deixa uma marca permanente em nossa alma. Jung ensinou que todos nós usamos uma persona, uma máscara social que apresentamos ao mundo. Ela pode ser charmosa, confiante, livre e aberta. No entanto, por trás dessa máscara sempre se esconde a sombra, a parte reprimida e inconsciente da personalidade, onde todos os nossos traumas, decepções e comportamentos aprendidos inevitavelmente se acumulam. E quanto mais conexões superficiais uma mulher vivenciou, mais sua sombra aprendeu a se defender, a manipular e a sobreviver, em vez de amar e confiar. Entender como o passado de uma mulher afeta um relacionamento não se trata de julgar. Trata-se de fazer um diagnóstico para que você não acabe como paciente no drama contínuo de outra pessoa. Sinal 1. A ilusão da intimidade. Conforto como sinal de alerta. O primeiro sinal é uma armadilha magistral que captura 9 em cada 10 homens. É o erro de confundir um sinal vermelho com um sinal verde. Ela parece incrivelmente aberta e confiante quando o assunto é intimidade. Ela discute os aspectos físicos de um relacionamento com uma facilidade que inicialmente é desarmante e pode até impressionar. Você pensa consigo mesmo: aqui está uma mulher moderna, livre de complexos, que sabe exatamente o que quer. Mas, como Jung aconselharia, não devemos olhar para a persona, a máscara mostrada ao mundo, mas para o que está por trás dela. E o que se esconde aqui é um paradoxo perturbador. Essa facilidade não é sinal de confiança saudável. É um sintoma da completa ausência das barreiras emocionais naturais que deveriam existir nos estágios iniciais de qualquer relacionamento saudável. Uma psique feminina saudável protege instintivamente sua própria vulnerabilidade. Um pouco de timidez, um aquecimento gradual, um toque de constrangimento. Esses não são conceitos ultrapassados. São salvaguardas psicológicas funcionais projetadas para proteger o processo sagrado de duas pessoas se aproximando. Elas sinalizam que o que está acontecendo é importante e valioso. Mas quando uma mulher lida com o tema da intimidade, como um soldado experiente que viu dezenas de batalhas, sem o menor senso de reverência, isso indica que o próprio mecanismo de apego foi danificado. Seus limites foram ultrapassados tantas vezes que foram simplesmente erodidos, desvalorizados e transformados em pó. Ela consegue discutir detalhes íntimos com o distanciamento de um cirurgião, porque, para ela, isso deixou de ser um ato sagrado e se tornou mera fisiologia, uma rotina, um processo quase mecânico. Você notará isso não apenas em suas palavras, mas também em suas ações. Ela entende a psicologia masculina em situações românticas muito bem. Seus movimentos, suas reações, suas falas, tudo parece familiar demais, polido demais. Não há acúmulo natural de tensão, vulnerabilidade
nenhuma sensação de que aquele momento específico tenha algum significado único para ela. Tudo parece mecânico e ensaiado. É como assistir à atuação de um ator profissional, tecnicamente impecável, mas, em última análise, sem alma. A maioria dos homens, cegos por essa aparente confiança, acredita ter tirado a sorte grande. Na realidade, eles estão lidando com as consequências de uma longa lista de espectadores anteriores. Essa facilidade não é um presente. É um sintoma que indica que, para ela, este não é o início de algo único, mas apenas a repetição de um roteiro bem ensaiado. A propósito, se você aprecia esse tipo de colapso psicológico profundo, basta nos contar com um like e uma inscrição. É um clique para você, mas para o algoritmo do YouTube, é um sinal poderoso para mostrar este vídeo a mais pessoas que buscam respostas. Obrigado por nos ajudar a crescer. Antes de continuarmos, apenas para fins estatísticos, qual sinal que você já ouviu falar parece o mais óbvio para você? Escreva o número nos comentários. Será interessante comparar. Sinal 2. A parede de vidro, isolamento emocional. Se o primeiro sinal foi sobre o comportamento externo dela, o segundo é sobre mergulhar em sua fortaleza interior, onde a entrada é estritamente proibida. Este é o sinal mais angustiante para um homem que busca profundidade real. Uma mulher com muitos parceiros anteriores frequentemente desenvolve mecanismos de defesa emocional altamente complexos, tornando uma conexão verdadeira quase impossível. Ela pode estar fisicamente presente, participar de conversas, rir de suas piadas e até mesmo estar em um relacionamento sério com você, mas sempre haverá uma parte dela que você não consegue alcançar. Ela olha para você como se fosse através de uma vidraça invisível. Você a vê, ela o vê, mas vocês nunca conseguem sentir um ao outro de verdade. Não se trata de uma timidez que desaparece com o tempo. Não é um muro temporário que ela ergue depois de um dia difícil. É uma incapacidade fundamental de deixar outra pessoa entrar plenamente em seu mundo interior. Esse padrão se revela na maneira como ela fala sobre sentimentos, ou, mais precisamente, como os evita. Todas as conversas permanecem superficiais. Ela não compartilha seus medos mais profundos, as experiências de infância que a moldaram ou as vulnerabilidades que poderiam forjar um verdadeiro vínculo emocional entre vocês. Qualquer tentativa de se aprofundar é recebida com uma rápida mudança de assunto, uma piada ou uma frase lindamente elaborada, mas totalmente vazia e ensaiada. Você compartilha algo íntimo com ela e, em troca, recebe um comentário apropriado, porém superficial. Ela não consegue igualar sua profundidade emocional, porque aprendeu a colocar concreto nos pontos de acesso à sua própria. Esse muro emocional se torna especialmente perceptível durante conflitos. Em vez de resolverem um problema juntos, ela ou se fecha completamente, refugiando-se em um silêncio glacial, ou explode e sugere terminar tudo de vez. Ela não desenvolveu as ferramentas emocionais para reparar e manter o relacionamento porque seu padrão principal é sair, não resolver. Cada ciclo repetido de proximidade e separação em seu passado lhe ensinou uma lição brutal. Um profundo investimento emocional inevitavelmente leva à dor. E agora, sua psique simplesmente não permite que ela aposte em uma pessoa. Você sempre se sentirá como se estivesse namorando um recipiente bonito, mas vazio, enquanto o verdadeiro eu dela permanece escondido em segurança atrás daquela parede de vidro impenetrável. Mas se a parede emocional é uma defesa passiva, o próximo sinal é uma estratégia ativa para manter a atenção de um homem, e funciona perfeitamente. Sinal 3. A órbita da atenção. Uma coleção de amigos. O terceiro sinal atinge a própria base da confiança de um homem e está diretamente relacionado ao seu círculo social. Uma mulher, com um grande número de parceiros anteriores, quase sempre mantém uma rede extraordinariamente grande de contatos masculinos. Estes não são apenas conhecidos ou colegas casuais. É uma comitiva inteira de ex-namorados
potenciais pretendentes e homens claramente interessados em mais do que apenas amizade. Seu telefone está constantemente vibrando com mensagens e ligações. Suas redes sociais são um desfile perpétuo de atenção masculina. Quando você pergunta quem são todas essas pessoas, ela descarta com uma facilidade desarmante. Ah, eles são só amigos. Mas sejamos honestos, isso não é amizade. É uma órbita de atenção. São fios emocionais e de comunicação que ela mantém com dezenas de homens simultaneamente. Muitos deles são seus antigos parceiros íntimos, com quem ela mantém contato como se deixasse a porta entreaberta. Não se trata de maturidade ou da capacidade de permanecer amiga de uma perspectiva junguiana. Trata-se de manter uma vasta rede de aprovação masculina. Sua autoestima tornou-se dependente da validação constante de sua atratividade por múltiplas fontes. Ela é como um vampiro de energia que precisa não de um, mas de vários fluxos de atenção para se sentir valiosa e segura. E aqui está o que a maioria dos homens não consegue entender ou tem medo de admitir. Esses amigos são seus planos B. Ela mantém essas conexões para que, se o seu relacionamento passar por uma fase difícil, ela tenha opções prontas à sua espera. Isso não é necessariamente um plano consciente e astuto. É um mecanismo de segurança profundamente arraigado e subconsciente, desenvolvido ao longo de anos de experiência. Ela acha extremamente difícil estabelecer limites claros. Homens que estão claramente interessados nela continuarão a rondar, recebendo sinais e incentivos contraditórios. Ela gosta demais da atenção para cortar suas fontes, mesmo quando isso mina ativamente a confiança no relacionamento. A energia emocional dela não está focada em você. Está espalhada entre dezenas de contatos. Ela não consegue investir totalmente na construção de algo profundo com um homem, porque sua psique exige combustível constante de toda uma comitiva de admiradores. Sinal 4. Intimidade é moeda e uma espada de dois gumes. Agora chegamos ao padrão comportamental mais cínico e manipulador. Um que vai te surpreender. Ela aprendeu a usar a intimidade física não como uma expressão de afeto genuíno, mas como uma ferramenta, como uma moeda para conseguir o que quer e como uma arma de controle. Mulheres com vários parceiros frequentemente desenvolvem inconscientemente um relacionamento transacional com sua própria intimidade. Elas aprenderam com a prática que essa é a alavanca mais poderosa para influenciar um homem e transformaram o que deveria ser sagrado em uma estratégia calculada. Você verá isso se manifestar em situações específicas. Ela pode reter afeto físico quando está chateada, não porque realmente não esteja no clima, mas porque sabe por experiência própria que essa é a maneira mais rápida de fazer você se desculpar e ceder. Por outro lado, ela pode repentinamente iniciar uma intimidade quando precisa de algo, uma compra cara, um favor significativo, seu perdão por um erro que cometeu. O momento é sempre perfeito demais para ser mera coincidência. Há uma natureza calculista em seu comportamento. Parece que ela sabe exatamente quando se aproximar e quando se afastar, para mantê-lo em um estado de fome emocional, constantemente buscando sua aprovação. Isso não é intuição feminina natural. É uma técnica de manipulação aprendida por meio de experiências amargas. Ao passar por inúmeros relacionamentos, ela determinou empiricamente que sua atratividade é a ferramenta mais poderosa para conseguir o que deseja dos homens. E ela a transformou em uma arma. A realidade psicológica é esta. Quando a intimidade se torna uma ferramenta em vez de um ato de duas almas se conectando, um vínculo genuíno se torna impossível. Ela não consegue mais separar o uso estratégico do afeto das expressões sinceras de sentimento, porque em sua mente os dois se tornaram permanentemente interligados. Portanto, mesmo nos momentos aparentemente mais sinceros, uma dúvida persistente o assombrará. Isso é real ou é apenas mais uma manobra para ganhar controle? Estamos exatamente na metade do caminho. Se você já reconheceu pelo menos um cenário familiar e está curioso para ver como tudo termina,
Basta colocar um mais nos comentários. Será o nosso pequeno sinal secreto. Você pode pensar que usar a intimidade como arma é o cúmulo do cinismo. Ah, não. A seguir, falaremos sobre como ela toca com maestria as cordas mais delicadas da alma de um homem para conseguir o que deseja. Sinal 5. Cirurgiã da alma masculina. A arte do atirador emocional. Se usar a intimidade como moeda de troca é uma tática grosseira, quase bárbara. Então, o quinto sinal é o ápice da habilidade. Um trabalho de neurocirurgia no ego e na alma masculinos. Ela possui uma compreensão tão sofisticada, quase acadêmica, da psicologia masculina, que consegue manipular suas emoções com uma precisão assustadora, quase sobrenatural. Ela sabe exatamente o que dizer para fazer você se sentir o homem mais forte, mais necessário e mais especial do planeta. Mas seus elogios e palavras de admiração soam um pouco perfeitos demais. Acertam o alvo com precisão demais. Não se trata de um impulso sincero da alma. É o tiro calculado de um atirador de elite, o resultado direto de anos de prática em seu laboratório pessoal de relacionamentos. Como disse Jung, sua tarefa não é se tornar perfeita, mas se tornar completa. Mas ela não busca a totalidade. Ela busca a perfeição em sua performance, em afiar sua máscara. Ela tem um senso incrivelmente apurado de inseguranças masculinas e sabe como lidar com elas com maestria. Imagine o seguinte: você compartilha suas ambições com ela, e ela olha para você com tanta admiração e diz: Eu sempre soube que você era diferente. Você tem uma visão da qual outros homens têm medo. Ela encontra a corda exata que controla sua autoestima e a toca como uma virtuose. Uma semana depois, durante uma pequena discussão, ela pode comentar casualmente: Às vezes, sinto que você tem medo de correr riscos reais. O golpe atinge exatamente o mesmo ponto. Esse ciclo de aquecimento, relaxamento, elogios e, em seguida, desvalorização mantém você em um estado constante de tensão emocional e dependência total. Como uma montanha-russa onde o medo e a euforia se alternam tão rapidamente que você perde o controle da realidade. A capacidade dela de prever suas reações parece mágica, mas é apenas experiência, aprimorada por dezenas de antecessores. Como uma jogadora de xadrez brilhante, ela está sempre 3 jogadas à frente. Ela pode provocar um pouco de ciúme ao mencionar inocentemente como um amigo a ajudou com algo que você não teve tempo de fazer. Ela não faz isso para te deixar por ele, mas para fazer você competir ainda mais pela atenção dela. Ela usa sua energia feminina não como um presente, mas como um bisturi. Sua vulnerabilidade repentina, seus apelos por proteção, sua admiração pela sua força. Tudo isso pode não passar de uma encenação. Uma persona cuidadosamente elaborada, projetada para provocar uma reação específica em você. Uma mulher que sabe como se conectar com qualquer homem não aprendeu isso nos livros. Ela aprendeu isso com a prática, transformando inúmeros relacionamentos em um campo de treinamento para suas técnicas de manipulação. Você acha que está construindo uma conexão única, mas, na realidade, está apenas respondendo a estímulos cuidadosamente preparados. O relacionamento parece emocionante, mas é vazio, porque não se baseia em um vínculo genuíno, mas na gestão magistral de suas emoções. Ela aprendeu a explorar suas fraquezas. Mas o próximo sinal mostra que ela trata não apenas você dessa maneira, mas também a si mesma, ao seu próprio passado. E isso é um diagnóstico. Sinal 6. Orgulho em vez de arrependimento. Um diagnóstico da psique. O sexto sinal é uma cisão fundamental em seu sistema de valores que torna qualquer conversa significativa sobre o futuro quase inútil. Trata-se de sua completa e desafiadora falta de vergonha natural ou mesmo de delicadeza em relação à sua turbulenta história romântica. A sociedade de consumo nos diz que a vergonha é ruim, mas, de uma perspectiva psicológica, a seletividade saudável e uma atitude reverente em relação à experiência íntima são normais.
É um sinal de que uma pessoa valoriza a exclusividade e a profundidade em uma conexão. No caso dela, esse mecanismo não está apenas ausente, está completamente invertido. Ela fala sobre seus ex-parceiros e experiências passadas com tanta facilidade, até mesmo bravata, como se estivesse discutindo livros que leu ou filmes que assistiu. Em psicologia, existe um mecanismo de defesa chamado formação de reação. É quando uma pessoa, para esconder um sentimento inaceitável de si mesma e dos outros, como uma vergonha ou um trauma profundamente enterrado, começa a demonstrar exatamente o oposto, uma reação exagerada. E esse orgulho do passado é um excelente exemplo. Não é orgulho de verdade. É uma armadura forjada pelo medo de encarar a verdade. Ela não é apenas desavergonhada. Ela pode até declarar desafiadoramente: sim, eu tenho experiência e não vou me desculpar por isso. Ela me fez quem eu sou. E naquele exato momento, ela toma a iniciativa com maestria. Qualquer pergunta sua, por mais delicada que seja, será recebida com uma enxurrada de acusações, de insegurança, ciúme, visões patriarcais e crenças ultrapassadas. Ela usa a retórica moderna sobre liberdade como uma arma para desarmá-lo e fazê-lo duvidar do seu próprio direito de ter padrões. Imagine que você está considerando um candidato para uma parceria financeira e ele orgulhosamente conta sobre suas 10 falências anteriores, chamando-as de rica experiência em gestão de riscos. Você confiaria seu dinheiro a ele? Então, por que você estaria disposto a confiar seu tempo, sua alma e seu futuro a uma pessoa que demonstra exatamente a mesma atitude em relação ao seu capital emocional? Isso cria não apenas um mal-entendido, mas um abismo entre suas visões de mundo. Ela genuinamente não entende por que lealdade e exclusividade são importantes para você. Não referencial dela. Parceiros são intercambiáveis. Ela não consegue entender o que você procura, porque nunca viu ou experimentou uma conexão onde a intimidade física e emocional fosse reservada para uma pessoa especial. Você está tentando construir um castelo de pedra, enquanto ela está acostumada a viver em um castelo de cartas. E esse descompasso não é algo que pode ser resolvido com amor. É um diagnóstico fundamental da abordagem dela à vida em si. Ela não tem vergonha do seu passado. Mas como isso se manifesta na prática? O sétimo sinal final é a prova mais irrefutável em seu currículo. É algo que você pode verificar com fatos. Sinal 7. A esteira rolante dos relacionamentos. A busca eterna por novidades. E agora chegamos ao sinal final, mais objetivo e irrefutável. Isso não é especulação nem psicologia. É a estatística fria e dura de sua vida, seu currículo pessoal, que ela não consegue falsificar. Sua história mostra um padrão estável e recorrente de relacionamentos curtos, intensos, mas fugazes. Sua biografia romântica é uma esteira rolante onde rostos e cenários mudam rapidamente. Mas o final é sempre o mesmo: um término rápido e uma mudança imediata para o próximo projeto. Ela poderia descrever isso como uma série de incompatibilidades ou decisões mútuas. Mas por trás dessas palavras está sua total incapacidade de manter um investimento emocional de longo prazo em uma pessoa. Em psicologia, isso se chama busca por novidades. Seu cérebro provavelmente está viciado na descarga de dopamina que acompanha o estágio inicial de um relacionamento: a busca, a paixão, a novidade. Mas quando essa droga natural passa e é hora de construir uma conexão mais profunda, baseada em ocitocina e apego, o que exige trabalho, paciência e comprometimento, ela fica entediada. Ela começa a se sentir inquieta, irritada e, inconscientemente, procura uma desculpa para destruir o que existe e sair em busca de outro sucesso. Ela sempre tem uma explicação pronta para o fim de cada um de seus relacionamentos anteriores. E nessas explicações,
Ela sempre se retrata como vítima das circunstâncias. Ela nunca admitirá que o único denominador comum em todas essas histórias era ela mesma. Ela é a eterna garota. Puella a eterna, em termos junguianos, recusando-se a crescer e assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Se em sua história não há um único exemplo de um relacionamento que tenha durado mais do que o período convencional de lua de mel, digamos 1 ou 2 anos, não é azar. É um padrão. Confira os fatos. Faça perguntas simples sobre a duração de seus relacionamentos anteriores. Você verá um ciclo que se repete. Os primeiros meses são de idealização e paixão intensa. Então, ao primeiro sinal de problema, a desvalorização começa. Ela começa a notar falhas em você que antes pareciam cativantes. Ela se torna fria, busca conflitos e então chega ao fim. Um término frio com a frase "somos muito diferentes" ou "eu não mereço você". Ela é viciada não no amor, mas na adrenalina da perseguição. Ela é como uma turista que adora assistir a trailers de filmes, mas nunca termina um único filme. Ela pode dizer sinceramente que quer uma família, mas suas ações gritam o oposto. Ela simplesmente não tem as ferramentas emocionais para construir a longo prazo, porque passou a vida inteira como velocista, não como maratonista. Conclusão: integrando a sombra. Como fazer a escolha certa. Reconhecer esses 7 sinais não é motivo para ódio ou julgamento. É motivo para uma análise sóbria e, mais importante, para uma profunda autodescoberta. Carl Jung argumentou que o objetivo da vida é integrar a sombra, isto é, tomar consciência e aceitar nossos lados reprimidos e sombrios. A ironia é que, ao tentar entendê-la, um homem tem uma chance única de se descobrir. Antes de correr para salvá-la ou consertá-la, ele deve se fazer a pergunta mais importante: por que me sinto atraído por esse caos? Por que minha alma responde a esse drama? Muitas vezes, a resposta está em sua própria sombra, em seu lado feminino não integrado, a ânima. Talvez ele seja atraído por um complexo de salvador, um desejo subconsciente de curá-la, de curar simbolicamente algo dentro de si. Ou, inversamente, ele se sente atraído por sua aparente força e liberdade, porque ele próprio não possui essas qualidades. A experiência muda as pessoas. Uma experiência extensa, caótica e íntima muda uma mulher, reprogramando sua abordagem à intimidade, à confiança e ao comprometimento. Ignorar essas mudanças é se inscrever voluntariamente para o papel de mais uma peça em sua coleção, um figurante em sua peça sem fim. Você merece uma mulher que valorize a exclusividade, que tenha as ferramentas emocionais para construir um relacionamento duradouro, que veja sua conexão como algo único e sagrado, não apenas mais um episódio. Rebaixar seus padrões por alguém cujo passado grita a incapacidade de lhe dar o que você busca é uma traição a si mesmo. É como nos negócios. Você não investiria todos os seus ativos em uma empresa com um histórico de crédito terrível e uma série de projetos fracassados. Então, por que você está disposto a fazer isso com sua vida? E agora, a pergunta mais importante que quero lhe fazer. Ao se deparar com sinais como esses, o que você sentiu com mais frequência? O desejo de salvar e consertar a pessoa? Ou uma repulsa instintiva e a vontade de correr? Agora, pause e escreva sua resposta honesta nos comentários. Isso não é para mim. É para você reconhecer sua primeira reação verdadeira. Essa reação é a voz da sua intuição, do seu verdadeiro eu, não obscurecido por ilusões e esperanças. Lembre-se, um homem de alto valor, ciente de seus objetivos, merece uma mulher de alto valor que corresponda ao seu comprometimento e profundidade emocional. Escolher uma parceira é a decisão mais importante que você tomará. Ela determina sua paz de espírito, seu bem-estar financeiro e seu legado. Não se contente com menos. Faça uma escolha consciente para o seu futuro, não para o passado complicado de outra pessoa.